Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 14, perdão das ofensas. Quando Jesus ele é questionado sobre quantas vezes se deve perdoar ao próximo quando ele pecar contra nós, e ainda é perguntado em seguida até 7 vezes, a resposta de Jesus foi muito simples. Ele disse: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o curioso com isso é que pelo menos eu, quando criança, quando ouvia essa passagem, eu ficava ali fazendo as continhas. Eu não tinha muita noção dessa quantidade, ou seja, 70 vezes 7, aí até que eu cheguei à continha, ao resultado de 490 vezes. E aí eu não sabia se isso era muito, se isso era pouco, até que mais tarde o Espiritismo ele me mostrou um verdadeiro significado disso, que Jesus havia nos deixado aí como mensagem. Jesus, com a sua infinita bondade, ele quis dizer simplesmente que não havia nenhum limite para o perdão. E com isso, eu fui crescendo, observando todas as histórias e com as leituras, com conhecimento sobre o Espiritismo, isso aí foi ficando cada vez mais claro para mim. E eu li uma vez uma história sobre o Chico Xavier, onde ele atendeu uma mulher que ela sofria muitos anos, talvez por mais até de 30 anos, com o esposo dela, que viciado em bebida, alcoólatra. E ela disse a Chico que ela já tinha perdido as contas de quantas vezes ela já havia perdoado o marido ao longo daqueles anos de casamento. E ela até disse a ele: olha, com certeza já passou aí de 490 vezes. E no final ela disse a ele: bom, eu acho que eu já estou liberada dessa missão. Aí o Chico respondeu a ela que ele estava ali ouvindo, intuindo ali de Emmanuel, que ele disse o seguinte, que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o vosso coração. Então imagine só, tudo aquilo que puder me causar qualquer tipo de ofensa, eu tenho 490 vezes para perdoar. Então com isso, ele mostrou que o perdão ele é constante, não tem quantidade suficiente, não tem limites. E aí a gente se pergunta, o que é perdoar? Perdoar é soltar, perdoar é simplesmente libertar. Se nós não perdoamos, se nós guardamos rancor, é o mesmo que carregássemos ali o tempo todo um saco de lixo, uma sacola com produtos tóxicos, produtos prejudiciais à nossa saúde, que só vai acarretar doenças. E doenças não só físicas, doenças emocionais também. E quantas doenças não são provocadas por rancor, por mágoa, por falta de perdão? O câncer está aí para provar isso. A doença cardíaca, os AVCs, a pressão alta, pessoas rígidas que não perdoam, que apontam o dedo, que se acham certas e não perdoam aqueles que ele julga que estão erradas. Então a gente consegue entender
que o perdão, ele liberta, né? Ele me liberta de qualquer fardo. Eu lembro também de um filme onde um jovem homem, né, casado, ele, a esposa, né, uma filhinha, e ela era assim de uma etnia, né, considerada superior, e ele de uma outra que era muito discriminada, né, de uma raça discriminada. Então, quando ele saía às ruas, ele era discriminado, as pessoas, né, gritavam com ele, abertamente na rua o discriminavam. E a sua esposa ficava muito triste com isso. E ela não entendia por que ele não revidava. Aí, um belo dia, ela perguntou a ele, né, como que ele conseguia aguentar, né, tudo aquilo sem revidar. E ele simplesmente disse, porque é mais fácil perdoar. Perdoar é só uma vez. Guardar ressentimento tem muita repetição, cansa. Então, para ele, era simples. Ou seja, ele não se ofendia. Se ele não se ofendia, ele não precisava perdoar. E se fosse perdoar, era uma vez só e pronto. Ele já estava livre. Então a gente entende que é necessário o treino constante do perdão, já que nós nos ofendemos, né, nós nos sentimos ofendidos, então tem que treinar constantemente o ato de perdoar. Muitas vezes algumas pessoas falam, errar é humano, perdoar é divino. Mas vamos pensar, se errar é humano, perdoar também tem que ser humano. Não posso, né, colocar isso, jogar isso para a figura divina, ele que tem que perdoar. Então nós também devemos perdoar. Outra coisa também, né, que muitas vezes falamos até sem pensar, Deus que me perdoe. Deus não tem que perdoar. Deus não se ofende. O perdão está relacionado com a ofensa. Então, se não tem ofensa, não é necessário perdão. Deus, em sua infinita bondade, Ele dá a cada um, de forma igual, todos os meios de aprimoramento, mas a cada um será dado de acordo com as suas obras. Vamos pensar um pouquinho na oração do Pai Nosso, né? Onde Jesus nos ensina, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí vamos refletir em cima disso. Se não perdoamos, como querer que as pessoas nos perdoem? Será que você está falando essa frase, você está orando sem pensar no que realmente você está dizendo, no que realmente você está propondo? E perdoar e esquecer? Será que quem perdoa esquece? Também é outra polêmica, né? Nós temos a dádiva de ter uma memória. Eu posso me lembrar daquilo que foi bom, posso me lembrar daquilo que foi ruim. E, na verdade, o que eu devo e eu posso fazer é enxugar aquele fato. Eu posso lembrar de algo que foi ruim, mas não ficar ressentindo, né, aquilo que me magoou naquele fato mesmo. Eu posso tirar aquela energia nervosa e me lembrar, não há nenhum problema nisso. E no Evangelho, né, na finalização desse capítulo, é dito que fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Então, com isso, meus irmãos, nós podemos então concluir que perdoar é mais fácil. Talvez aí no meu primeiro treinamento, no seu primeiro treinamento, vai ser difícil,
mas é treinar. A partir desse momento, quando eu consigo sair, quando eu consigo vencer essa primeira tentativa, vai ficando cada vez mais fácil e eu passo a ouvir aquilo que realmente é bom e as coisas ruins eu passo a descartar. Eu perdoo, simplesmente eu perdoo, sem guardar qualquer tipo de rancor, sem qualquer tipo de mágoa. E aí não tem 490 vezes, né? Vai ser sempre de forma infinita. Muito obrigada, muita paz a todos. Que assim seja, graças a Deus.